Esse é a primeira ferida emocional mais forte. Ou seja, rejeição. Aí ela se sentiu rejeitada quando era criança. Ela teve um momento que ela se sentiu rejeitada quando era criança. Pode ter sido qualquer momento. Ela foi lá, foi rejeitada por alguém, pelo pai e pela mãe, principalmente pelo pai e pela mãe. Ah, Diogo, mas meu pai e minha mãe nunca me rejeitou. Mas a rejeição que você está pensando não é a rejeição que você enxergava quando você era criança. Não, não, não. Quando você era criança, você via a rejeição de uma forma completamente diferente que você vê como adulto. Quando você era criança, você interpretava o mundo totalmente diferente que você interpreta hoje. Naquela época, quando você estava com sua mente inconsciente completamente aberta, porque você não tinha senso crítico o suficiente, quando alguém, por exemplo, quando sua mãe ou seu pai falava que você, às vezes sem querer, falava assim, você errou, que burrice. Isso para você pode ser uma rejeição para você. Você pode ver aquilo como uma rejeição. Quando você vai para a escola e as crianças não ligam muito para você, você pode se sentir uma pessoa rejeitada e pode ser uma rejeição isso para você. E aí vira uma ferida emocional. E aí fica pendente isso para você. E aí você vai começar a ter comportamentos para suprir essa rejeição. Então, por exemplo, na zona do ego aqui, a pessoa que se sentiu rejeitada, o que vai acontecer? Ela vai criar comportamentos para não ser mais rejeitada. Então ela pode, por exemplo, para se defender da rejeição, ela pode se tornar uma pessoa extremamente, às vezes, uma pessoa muito isolada dos outros. Evita o máximo relacionamento, evita o máximo se aproximar das pessoas, se isola das pessoas. Então, o isolamento pode ser, por exemplo, isolamento dela, né? O isolamento dela, ficar sozinha, se afastar das pessoas, pode ser a ideia que ela tem de não sofrer a rejeição. E aí a zona do ego dela está fazendo o quê? Está defendendo ela, está protegendo ela de não sofrer a rejeição. Ou a pessoa pode criar uma forma de se sentir, ou seja, ou então ela pode criar outra forma. Ela pode começar a rejeitar as pessoas. Ela pode começar a rejeitar as pessoas. Para não se sentir rejeitada, para não ser rejeitada pelos outros. Ela pode fazer assim, ó. Teve um relacionamento, aí no relacionamento não deu certo, ela se sentiu rejeitada, a pessoa falou, olha, eu não quero mais, e aí, ou então ela tentou alguma coisa com alguém, a pessoa não quis, enfim, ela se sentiu rejeitada. Então ela evita o tempo todo o quê? Se relacionar. Ela prefere ficar sozinha. Aí ela fala assim, isso é o ego falando, ó, o ego falando, melhor sozinha do que mal acompanhada. Isso é o ego dela falando. Por quê? O ego dela está defendendo ela para ela não se sentir rejeitada. Melhor sozinha do que mal acompanhada. Eu me viro sozinha, eu gosto de ser sozinha, eu vivo feliz sozinha, eu sou muito bem sozinha. Claro, ela pode ser feliz sozinha, lógico que pode. Mas, normalmente, o que acontece é o quê? É o ego dela falando porque ela tem medo da rejeição. Então ela evita tudo que possa parecer, que possa trazer para ela algum tipo de sentimento de rejeição. O que ela evita? Ela evita relacionamentos, ela evita, às vezes, ter muitos amigos, ela evita se expor. Então, às vezes, ela evita se expor porque ela não quer se sentir rejeitada. Então, às vezes, ela tem medo de falar em público, ela tem medo de conversar com alguém, de falar com alguém que ela não conhece. Ela tem medo de, vou procurar alguém para falar, para conversar. E aí, por quê? Porque ela teve essa rejeição na infância, essa rejeição ficou aqui na zona emocional pendente, e aí ela evita ao máximo agora, quando adulta, na zona do ego, criando formas de não se sentir rejeitada. Onde nasceu a sua rejeição? A sua rejeição nasceu quando você era criança e você se sentiu rejeitado. E aí lá na sua infância, isso ficou instalado no seu inconsciente. Está lá no seu inconsciente instalado. Você pode nem saber, nem lembrar, não fazer a menor ideia do que foi que aconteceu, mas está no seu inconsciente instalado. E aí o que acontece? Você vai crescendo e você vai começando a ter atitudes e comportamentos e experiências que confirmam essa rejeição. E aí você vai ficando com medo de ser rejeitada. Humilhação. A pessoa ela foi humilhada, ela se sentiu humilhada quando era criança. Vou dar um exemplo meu, um exemplo real que aconteceu comigo. Eu, quando era criança, eu tinha mais ou menos ali meus 5 anos de idade. E aí, era 5 a 3 anos de idade, se eu não me engano, era de 3 a 5 anos. E aí eu era criancinha, e eu lembro que eu fui para uma festa na escola,
E eu era super vaidosinho, né? Minha mãe me arrumava todo e tal, eu era todo arrumadinho, minha mãe me arrumava todinho, eu ia pra escola e tal. Aí eu lembro que eu era apaixonadinho por uma menina. Eu era apaixonadinho por ela. Toda vez que eu via ela, eu ficava todo animado, todo feliz. E aí nesse dia, eu queria dançar com essa menina. E aí eu peguei, fui pra festinha, e aí tava tendo a festa, tinha a escola na parte de baixo, aí tinha outra parte da escola em cima, e na outra tinha a parte que tava tendo a festinha de São João. Eu lembro até hoje. Aí eu lembro que eu subi a escadinha, fui lá, subi a segunda. Quando eu cheguei lá em cima, ela tava vindo de frente pra mim andando. E aí eu lembro, e aí eu fui, e aí eu me aproximei dela. Sabe o que foi que eu fiz? Dei um abraço nela. Criança, né? Fui lá e dei um abraço nela. Porque minha intenção era chamar ela para dançar. Eu peguei e dei um abraço, porque eu gostava dela. E aí, sabe o que aconteceu? Ela me empurrou, me deu um chute na canela. Pum! Sabe aquele chute na ponta da canela? Aquele que dói pra caramba? Horrível. Foi esse chute aí. Tom! Na ponta da canela. E aí eu senti uma dor horrível. Aí as professoras, eu não sei se eu gritei, não lembro se eu gritei, isso eu não lembro, mas só sei que veio as professoras. E aí eu vi, na parte da salinha lá tem um monte de gente me vendo. E aquela situação pra mim foi uma situação o quê? Humilhante. Percebe? Eu me senti humilhado naquela situação. E eu me senti muito mal com aquilo. Muito mal mesmo. Quando eu fui crescendo, eu evitava toda situação que fosse para ter humilhação. Então eu me tornei uma pessoa extremamente tímida. Então eu evitava muitas situações. Eu evitava falar em público, eu evitava abordar pessoas que eu não conhecia. Me tornei mais calado. Olha só, meu comportamento. O ego, tá? O ego que fez isso. Esse é o meu ego. O meu ego foi, vou ficar calado, vou ficar na minha, vou evitar situações, vou evitar falar com pessoas, vou evitar abordar pessoas, vou evitar falar em público, vou evitar todo tipo de situação que eu possa me sentir humilhado ou rejeitado. Percebe? Isso foi um evento que aconteceu que causou tudo isso. E eu me tornei extremamente tímido. Eu era uma pessoa extremamente tímida. Fazer isso que eu estou fazendo aqui com vocês, uma aula ao vivo, meu Deus do céu. Eu faço palestra hoje brincando. Faço palestra para 300 pessoas brincando. Mas, naquela época, vamos pegar 10 anos atrás, era uma coisa extremamente difícil para mim. Entende? Por quê? Imagina só, se você tem uma programação emocional negativa, o que vai acontecer? Você vai ter comportamento. Então, por exemplo, a pessoa que se sente humilhada, ela evita situações que ela vai se sentir humilhada. Então, ela quer muito, por exemplo, eu quero muito crescer na minha carreira, eu quero ter muito sucesso financeiro, eu quero muito ter um relacionamento maravilhoso, ela quer muita coisa, mas ela evita tudo que tenha, que ele possa correr algum risco de humilhação, ou seja, eu quero ter um relacionamento incrível, mas com aquela pessoa eu não vou, porque e se ela não me quiser? E se ela falar não pra mim e eu me sentir, ou seja, se ela falar não pra mim, eu me sentir humilhada por todo mundo. E me sentir humilhada. Vai ser humilhante pra mim se ela falar não pra mim. Ou seja, tá evitando a humilhação. Aí não vai, não faz, né? Que tipo de atitude para evitar a humilhação? Eu posso ser uma pessoa que fala que eu sou tímido. Sou tímido. Aí quando eu sou tímido, eu evito coisas que não, sou tímido. Vamos falar pra falar, não, sou tímido, eu sou tímido. A pessoa cria o quê? É a zona do ego dela. Sou tímido, sou tímida. Não quero não. Deixa eu quieto aqui na minha. Não, vou evitar situações que eu me exponho demais, vou ficar quieto, vou evitar, vou fugir de situações que eu possa me sentir humilhado. Então, gostou da aula? Quer aprender muito mais e de forma mais profunda? Eu deixei um link aqui embaixo, temporariamente, com um curso gratuito de autoconhecimento emocional. Esse curso é gratuito, por tempo limitado. O link está aqui embaixo e para você ter acesso é só ir lá, clicar e assistir às aulas. Olha só, por tempo limitado, hein? Aproveite, está lá o link, assista às aulas, aproveite para se autoconhecer, se autoentender para você ter controle das suas emoções. Um grande abraço e até mais.